Muito bom dia, amáveis amigos, irmãos presentes e todos os que estão em diferentes nações, ministros, irmãos reunidos, louvando a Deus, glorificando a Deus, cantando a Deus, e esperando a palavra de hoje, domingo, dia de escola bíblica, onde estaremos estudando a Escritura com relação ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Para essa ocasião, leiamos em São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, e também São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 36, e diz assim a palavra de Deus. São Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes que se juntassem, se achou achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E em São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33, ou ao 36 diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e
pôr-lhes-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como será feito isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la nessa ocasião e sempre. O nascimento de Jesus Cristo. Podem se sentar. O nascimento mais importante que já ocorreu nesse planeta Terra é o do Senhor Jesus Cristo. Porque não foi concebido por vontade humana, senão por criação divina. O que aconteceu com Maria era o que tinha que acontecer com Eva, se esperasse o tempo correspondente para que isso acontecesse, e assim trouxesse filhos de Deus à terra. Filhos com vida eterna e, consequentemente, para viver eternamente. Emanuel, Deus conosco, visitando a raça humana para redimir o ser humano que havia perdido o direito à vida eterna quando Adão e Eva pecaram lá no princípio da raça humana aqui na Terra. O ser humano perdeu a sua herança, perdeu a vida eterna, perdeu o planeta Terra e, consequentemente, também perdeu a oportunidade que Deus havia dado, na qual ele falaria a palavra das coisas e as coisas aconteceriam.
Se não houvesse ocorrido o pecado ali no Jardim do Éden, há uns 6.000 anos atrás, já estaríamos vivendo nessa terra com corpos eternos e o reino de Deus estaria na terra. Mas tínhamos que aparecer nessa terra e fazer contato com o segundo Adão para nascer através do segundo Adão e a segunda Eva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para assim confirmar o nosso lugar na vida eterna e, consequentemente, no reino de Deus. Lembre que Cristo disse a Nicodemos: em verdade te digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Nascer do Evangelho e nascer do Espírito Santo. Assim é como se nasce no reino de Deus. Não tem outra forma para entrar ao reino de Deus. E para que isso acontecesse, teve que vir à terra. Jesus Cristo teve que vir à terra em forma física e vir a ser um parente redentor do ser humano, para poder reconciliar o ser humano com Deus. Assim como há em nós um propósito de viver nessa terra, um propósito de vir Jesus Cristo à terra 2000 anos atrás, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus se fez um corpo humano de tempo para viver entre nós fisicamente, e esse corpo é a semelhança física de Deus. Por isso Cristo dizia: o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Consequentemente, era a visitação de Deus a Israel, seu povo, e consequentemente a família humana. Emanuel, Deus conosco. Quando Deus criou o ser humano, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus é o seu corpo espiritual, seu corpo angelical, seu corpo teofânico. E a semelhança de Deus é o corpo físico, chamado Jesus, no qual habitou em toda a sua plenitude.
Esse é o mistério de Deus, o Pai, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo ao mundo. Por isso, o que se parece com Deus em imagem e semelhança é o ser humano. E ao que Deus se parece em imagem e semelhança física é ao ser humano. Porque o ser humano é a coroa da criação. Tudo Deus colocou sob o domínio do ser humano ao dar-lhe o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, o qual retornou à destra de Deus, pelo que será aberto nesse tempo final e trazido novamente o ser humano, a raça humana, conforme Apocalipse capítulo 10, e para então retornar à vida eterna e à sua herança. O ser humano é redimido pelo sangue de Cristo. E todos serão a imagem de Deus, corpos angelicais, que já obtêm quando nascem de novo, ao receber o Espírito de Deus, recebem essa imagem divina e quando sejam transformados, receberão a semelhança física de Deus em palavras, um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Esse é o corpo físico de Deus, no qual está glorificado e sentado no trono de Deus. Como Deus operou em Jesus Cristo, Ele agora opera em sua igreja. E isso é muito significativo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está representada em Eva e também está representada na Virgem Maria. Por isso, Cristo, anjo do pacto, através da sua igreja, está se reproduzindo de era em filhos e filhas de Deus. Trazendo-os à vida eterna do novo nascimento e, consequentemente, nascendo no reino de Deus, que é o reino de Cristo. E depois, para viver nessa terra, em corpos imortais, dará aos crentes nele a ressurreição
dos crentes em Cristo que morreram em corpos eternos, jovens, glorificados, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, e aos que estão vivos, crentes em Cristo, nascidos de novo, os transformará, e todos serão imortais fisicamente, à imagem e semelhança de Deus, iguais a Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim como Cristo nasceu na casa de Deus, em Belém, a cidade de Belém, e Belém significa casa de Deus, ou casa do pão de Deus, e Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Onde nasceu? Na casa do pão de Deus, Belém. E a igreja é a casa de Deus, onde Cristo está, e Cristo é a casa de Deus também, como pessoa, o qual disse: destrua esse templo em 3 dias, eu levantarei. Isso fala em São João capítulo 2, versículo 19 em diante, e em São João capítulo 10 e capítulo 14, e em outros lugares das Escrituras diz: o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. O ser humano é um templo espiritual, por isso, Cristo, sendo um templo espiritual, seu corpo físico, encontramos que pode dizer: destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei, falando do seu corpo de carne como templo de Deus. E Cristo é nossa Belém, onde nascem todos os filhos e filhas de Deus do novo pacto, que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto a igreja é parte de Cristo, o qual nasceu, no dia de Pentecostes, ao nascer de Cristo na casa de Deus, sua igreja, nascemos em Belém, em nossa Belém, a casa do pão de Deus, a casa de Cristo, o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu, e é aí onde está a palavra de Deus, porque não só de pão, pão literal, viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. É em sua igreja que tem estado a sua palavra, e Cristo é o verbo, a palavra, onde comem esse alimento espiritual todas as pessoas, pela fé, ao crer em Cristo e a sua palavra, estamos comendo o pão de vida eterna.
Portanto, assim como Cristo nasceu em Belém da Judéia, os crentes em Cristo nasceram em Belém, porque Cristo é nossa Belém. E, consequentemente, a trajetória de Deus em Cristo, onde Ele colocou tudo que Ele é, tudo que Deus é, colocou em Cristo. Cristo colocou tudo que Ele é em sua igreja. E é em sua igreja onde acontece o chamado de etapa em etapa, de era em era, a voz de Cristo em Espírito Santo chamando e juntando aos escolhidos de cada etapa da sua igreja. Assim como Deus operou por meio de Cristo, Cristo opera através da sua igreja. E, consequentemente, o que Deus tem estado fazendo através de Cristo em sua igreja. E o que Deus vai fazer nesse tempo, o chamado final de Deus, procurando seus escolhidos do último dia, será em sua igreja. E a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo, são os membros da sua igreja de etapas passadas e alguns do nosso tempo que partiram. E os que serão transformados serão os membros da igreja nascido de novo do tempo final. Simples assim. Cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo teve a sua mensagem, sua manifestação de Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, chamando e juntando os seus escolhidos em cada etapa ou era de sua igreja, e surgiu e se desenvolveu em certo território da terra, e daí se estendeu a outros povos, a outras nações, a outros territórios, no programa de Deus, para cada tempo. Assim também estará acontecendo neste tempo final. Por isso é importante conhecer as promessas de Deus correspondentes ao tempo na qual a pessoa está vivendo, porque isso é o que Deus estará realizando nesse tempo. Deus tem tudo programado. Portanto, é importante conhecer quais são as promessas de Deus para o nosso tempo. Porque não queremos que aconteça conosco como as pessoas do tempo de Noé, que não conheceram que Noé e sua mensagem e o que estava construindo no programa de Deus para aquele tempo
E Cristo disse: e não conheceram até que veio o dilúvio e levou a todos. O dilúvio vem a ser tipo e figura da grande tribulação que corresponde os últimos 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9. Estamos em um tempo como o de Noé. Cristo mesmo disse que, como nos dias de Noé, assim será o dia na qual o Filho do Homem se manifestará, se revelará, virá. E também, como foi nos dias de Ló, assim será o dia na qual o Filho do Homem se revelará, se manifestará. A vinda do Filho do Homem será cumprida na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem por sua igreja para realizar a ressurreição dos crentes nele que morreram e para realizar a transformação dos que estão vivos. E isso é conforme a Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Para isso estamos esperando a vinda do Senhor. E também São Paulo nos diz em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 ao 21, que haverá uma voz de mando, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão nós que vivemos vamos ser transformados e depois seremos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Disse: seremos arrebatados para receber o Senhor nos ares. E em 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58 nos diz: a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós que vivemos seremos transformados. Estas são promessas da parte de Deus para os crentes em Cristo que estão vivendo nesse tempo final, as quais precisamos conhecer para crer nelas de todo o coração e saber que em algum momento vai ocorrer o que está prometido para os crentes em Cristo. Os crentes em Cristo nascidos de novo são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa, desde o dia de Pentecostes até aqui. Seus nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Estes são os chamados na Escritura, eleitos, predestinados, escolhidos e assim por diante. São
mencionados como as ovelhas que o Pai deu a Cristo para que as busque e as dê vida eterna, das quais Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço e lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Meu Pai que mais deu é maior que todos e ninguém as poderá arrebatar das mãos do meu Pai. Ou seja, que Cristo veio com um propósito na terra. Por isso é tão importante o nascimento de Jesus Cristo através da Virgem Maria, lá em Belém da Judeia. A única mulher que deu à luz a um menino por intervenção divina. E agora, sendo que Maria representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo que se prega o Evangelho de Cristo e onde acontece o chamado e nascem de novo milhões de seres humanos no reino de Deus. Com vida eterna em sua alma e com o Espírito de Deus neles, os quais são identificados porque escutam a palavra de Deus para o tempo em que estão vivendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, disse Cristo. E São João capítulo 8, versículo 47 nos diz: quem é de Deus ouve a voz de Deus. Ou seja, o que é de Deus, as palavras de Deus ouve, é importante saber por que você ouve a palavra de Deus e alimenta a sua alma com essa palavra e traz paz e felicidade a você, porque você é de Deus. Simples assim. E essa é a evidência que tem o Espírito de Deus, que o guia, ou a guia a toda a justiça e a toda a verdade. É importante estar preparados com Deus nesse tempo que vivemos, porque de um momento a outro acontecerão grandes promessas sendo cumpridas, que trarão grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. E de um instante a outro se cumprirá a vinda do esposo, vindo pelas virgens prudentes de São Mateus, capítulo 25,
versículo 1 ao 13, para irem com Cristo, entrar com Cristo às bodas do Cordeiro. É importante, consequentemente, estar preparados para esse evento tão importante. A promessa é que Ele vai vir à sua igreja é a sua igreja que está esperando por Ele. O mundo não está esperando por Ele. É a sua igreja. Como virá? E quando virá? Isso vai ser quando cumpra essa promessa. Então, compreenderemos a data e a forma do cumprimento da sua vinda. Como agora compreendemos a forma da sua primeira vinda, porque já temos a verdade histórica de como foi a vinda do Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás, nascendo em Belém da Judéia. Assim como nós lemos a história a respeito do nascimento de Cristo, assim foi o nascimento de Cristo. Embora teve e tem continuado tendo e continua surgindo pessoas que negam esse nascimento histórico, tão documentado e confirmado pelo Espírito Santo nos apóstolos, do qual Cristo disse que o Espírito Santo viria e testificaria de Cristo, e que também eles, os discípulos, dariam testemunho dele, dando testemunho da verdade histórica da primeira vinda de Cristo e o propósito e obra que realizou com e em sua primeira vinda. A primeira vinda, depois também se converte em tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Será paralelo em tudo. O reverendo William Branham disse que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. E não vamos dar detalhes a respeito do que o reverendo William Branham disse, mas em outra ocasião vamos falar com mais detalhes a respeito deste tema do arcanjo Gabriel. Porque estamos interessados na segunda vinda de Cristo ao seu povo, sua igreja, seu povo do novo pacto,
assim como veio ao povo do antigo pacto, está a promessa da vinda para o último dia, a vinda do Senhor ao povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como não queremos que aconteça conosco como aconteceu com Israel, que não perceberam, exceto alguns, do cumprimento da vinda do Messias, queremos estar atento a todos os detalhes para que não escape de nós essa promessa e o cumprimento dela no momento em que se faça uma realidade. Uma das coisas importantes que o reverendo William Branham mencionou foi que vai ser em simplicidade. Tudo vai ser simples, como foi na primeira vinda de Cristo. Estaremos vendo mais detalhes esses dias sobre a segunda vinda de Cristo, já que o nascimento de Jesus Cristo não foi em dezembro, a data que colocaram não é realmente a data que ele nasceu. Ele nasceu de abril a março, numa primavera, onde não havia neve, nos montes da Judeia, e onde estavam os pastores vigiando, cuidando das ovelhas, nas diferentes vigílias da noite. Mas, porquanto é uma comemoração, embora a data era em dezembro, data de festas pagãs, acomodou também a festa do nascimento de Jesus, a comemoração, para essa temporada, pelo qual aproveitamos para falar a respeito do nascimento de Cristo e as bênçãos que nos trouxe em sua primeira vinda. Embora toda a sua trajetória terrena no seu corpo físico terminou na cruz do Calvário, e parecia uma tragédia, mas assim era o plano de Deus para realizar a redenção do ser humano. E essas são as coisas que tem que entender para poder desfrutar das bênçãos que nos trouxe em sua primeira vinda e, consequentemente, estarmos prontos para recebermos as bênçãos que nos trará em sua segunda vinda. O mistério da segunda vinda vai ser aberto ao público. Quando for aberto ao público, o mistério do sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E, consequentemente, tem que trazer o anjo forte tem que trazer o livrinho aberto, que é Cristo vindo,
com esse título de propriedade, o livro da vida eterna, para restaurá-lo à família humana, trazendo e em meio da sua igreja, e entregando aquele a quem represente o apóstolo João, qual representa ao mensageiro do último dia, e também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a bênção prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Para assim receber a fé e a revelação do 7º selo, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O nascimento de Jesus Cristo foi, como lemos em São Mateus capítulo 1, e como lemos em São Lucas capítulo 1, e também capítulo 2, que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês que estão presentes e dos que estão em outras nações, que lhes prospere espiritualmente e materialmente, e lhes encha do conhecimento da sua palavra, correspondente ao tempo final, nos abra as Escrituras e o entendimento, para compreender, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.